conhecer as características da tarefa trabalhada e o que se pretende com determinado conteúdo e sua necessidade. O que, por que e para quê? São 3 perguntas importantes quando nós estamos lá fazendo o nosso plano de ensino, nosso plano de aula, né? Então, nessa característica das disponibilidades para a aprendizagem e o sentido da aprendizagem, também do aprender, o professor entra com uma visão de mundo e de si mesmo. Essa é a visão do professor influencia o próprio trabalho e a relação com os alunos. Faz reconhecer os aspectos afetivos e utiliza a favor da motivação para aprender. Cria interesse para a construção do conhecimento, tendo em vista o autoconceito e a autoestima. Tudo isso se insere dentro do papel mediador da aprendizagem escolar. Ou seja, a aprendizagem acontece desde o momento que é motivação. Então aí passa a ser uma aprendizagem mediadora. A gente já falou várias vezes a respeito do aprender a aprender. Ou seja, uma escola que ensina, mas que também aprende. Essas interações devem ser caracterizadas pelo respeito mútuo e o sentimento de confiança entre os agentes que se relacionam, né? E aí, de acordo com esse pensamento, Mariana Miras faz um trabalho sobre o ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos. E aí refere-se aos conhecimentos prévios da aprendizagem. As características do processo educativo no início. Primeiro, as mentes não estão vazias de conteúdo. Como eu disse, Mário Sérgio Cortella já fala várias vezes esse tipo de situação, quando ele fala que a criança, antes de entrar na escola, já chega com 5.000 horas de conhecimento acumulado. Afinal, as crianças passam um bom tempo em frente à televisão. No deslocar da casa dessa criança até a escola, para onde ela vai estudar, ela tem informações visuais a respeito. E aí, os alunos, ao chegarem nessa escola, já possuem um conhecimento prévio de aprendizagem. Esses conhecimentos é advindo da própria experiência pessoal desse aluno. E a partir desse conhecimento é que aí, na concepção construtivista, eu consigo construir novos conhecimentos. Eu posso partir de onde eles já conhecem e chegar a novos conhecimentos. E os elementos básicos para esse estado inicial dos alunos, primeiro, qual é a disposição deles de realizar a tarefa? Ah, mas meu aluno é preguiçoso, não quer saber de nada. Ah, mas o meu é revoltado. Ah, mas o meu aluno, nossa, aquele bicho é tão preguiçoso que eu não quero nem saber. Ah, mas eu tenho um aluno super inteligente. Quantas vezes a gente não ouve esse discurso? Mas é importante que o professor tem que dar atenção a todos, de uma forma diferente. Meu aluno está lá de cabeça baixa. Pode contar. Aconteceu alguma coisa. E a partir do momento que o professor se aproxima dele e quer saber um pouco mais da história dele, ele constrói um laço afetivo. Construiu esse laço afetivo, com toda certeza acontece a aprendizagem. O melhor professor não é aquele que tem uma boa didática, mas é aquele que sabe se relacionar com seus alunos, que saiba transformar toda aquela boa didática em boa aprendizagem e não em um bom ensino. O processo deve estar todo centrado, o processo educativo deve estar centrado na forma com qual se aprende, não com a qual se ensina. Porque a partir do momento que a gente pauta dentro daquele que se aprende, a educação acontece muito mais rápido. A autoimagem, a autoestima,
a representação das expectativas da tarefa realizada, a capacidade, o instrumento, a estratégia, a habilidade compreendida são outros processos dentro dos elementos básicos para que esse aprendizagem do estado inicial do aluno aconteça. Os níveis de inteligência, o raciocínio, a memória. Quando a gente coloca esses pontos como principais no processo de aprendizagem, a educação funciona de uma forma diferente. E essa forma diferente de acontecer a educação não é errado. É a forma mais correta que tem. Porque é todo mundo aprendendo com todo mundo. Ninguém é igual. Todos pensamos de forma diferente. Todos desenvolvemos ações diferentes. Todos temos capacidades diferentes, habilidades diferentes. Mas todos nós podemos aprender um com os outros. E nesse enfoque, o trabalho construtivista vai ajudar bastante nessas relações. E aí, ele determina, a Mariana Miras determina para a gente que os conhecimentos prévios são os esquemas que a gente já traz consigo. São representações que cada um possui da realidade. São esquemas visuais determinadas pelo contexto ou pelas experiências de vida. Cada um tem uma experiência diferente. Cada um tem uma concepção visual diferente daquele mesmo setor da aprendizagem. Cada um vive num contexto diferente. Nenhuma escola é igual. Contém diferentes tipos de conhecimento. E aí, uma coisa importante. O que eu vou ensinar tem uma característica. Que característica é essa? O conhecimento conceitual é saber o conceito de um determinado conteúdo. O normativo é reconhecer as regras com as quais eu vou regir aquele grupo. E os procedimentais, quais são os caminhos que eu vou seguir, quais são as tarefas que eu vou desenvolver. Quando a gente junta esses três conhecimentos, essas três formas de conteúdo, aprender fica mais fácil. Eu sei para que eu vou usar, por que eu vou usar e como eu vou usar. Para o ensino coerente, deve-se considerar dos alunos, em estado inicial, os conhecimentos prévios e os esquemas de conhecimento constituído. Como é que ele aprende? Tem aluno que aprende de ver, outro de ouvir e outro de escrever. São formas de aprender diferentes. E aí, conhecer o que se tem para que se possa construir o novo. Rubem Alves diz: esquecer o que foi aprendido para ensinar o que foi esquecido. Na verdade, ele fala a mesma coisa. A mesma coisa que a Mariana coloca para a gente no livro do César Cole, no construtivismo dentro da sala de aula. Né? Construir o conhecimento dentro da sala de aula. E aí a Teresa Mauri fala assim para a gente: o que fazer com que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares, a natureza ativa e construtiva do conhecimento? Dentro da abordagem construtivista, é importante que nós possamos reconhecer esse fator primordial. Como construir esse conhecimento? Como ter esse conhecimento em mãos? Como reconhecer o aprender? A partir do momento que a gente sabe quais são os esquemas de aprendizagens, os conhecimentos prévios, eu já disse que fica mais fácil aprender. Então, a concepção de ensino sustentada pelos professores são três. Conhecer as respostas certas, responder satisfatoriamente as perguntas, reforçando as positivas, as corretas,
transformando alunos em receptores passivos